Olá, eu sou o professor Wallace. Estou abordando mais um tópico da álgebra linear, referente à rotação. No nosso caso, nessa videoaula, nós vamos falar da rotação no plano R2, ou seja, bidimensional, ok? Em desenhos 2D. Rotação nada mais é do que uma transformação linear. Para ser mais específico, uma transformação geométrica, ok? Em R2, a rotação se dá sobre um ponto da origem, né? A origem seria aí onde a intersecção da abscissa com a ordenada no plano cartesiano. Então aqui eu coloquei uma circunferência para ilustrar, ok? No nosso desenho aqui, só vou colocar aqui traço de caneta, do mouse com caneta. No nosso caso, a nossa abscissa, ela vai rotacionar um ângulo qualquer em relação à origem, e esse mesmo ângulo, a minha ordenada vai rotacionar também no mesmo sentido. Então, se eu rotacionei aqui um ângulo θ no sentido horário, a minha ordenada também. Então, todos os pontos que estiverem contidos dentro desse plano do R2, ele vai permanecer de acordo com a rotação que eu fizer, ok? A gente vai entender daqui a pouco por um exemplo. A transformação por rotação do R2 para o R2, no mesmo plano, né, bidimensional, é determinado pela seguinte matriz cônica. Lembrando aqui que eu tenho cosseno de θ e seno do θ, que é o ângulo que eu vou rotacionar, eu chamo então de um vetor U. A gente já vai entender já o que isso quer dizer. E menos seno e cosseno a gente vai chamar então de vetor V. E essa matriz eu multiplico então pelos pontos que eu já tinha. Então, se eu tinha lá o ponto x e y, vou montar minha matriz desse vetor x e y, ok? E multiplicar, e vou gerar a minha nova posição aí no plano cartesiano desses dois pontos, ok? Lembrando aqui que é um vetor U e um vetor V, ok? Escrevendo em forma de vetor, teria aqui, né, numa forma horizontal, então eu teria x, que seria o valor inicial que eu tenho daquele vetor, que multiplica cosseno e seno, ok, do meu vetor U, mais y, que multiplica menos seno de θ, cosseno de θ positivo, ok? Lembrando aqui que é o vetor V, que eles vão estar ali justamente. Aqui eu teria representando a minha abscissa e aqui a minha ordenada, ok? Bom, eu tive essa matéria no curso técnico, e de uma forma superficial, porque era aplicada numa matéria de desenho que eu tinha na época. E eu perguntava ao professor por que dessas formas, alguns até tentavam me explicar de forma errônea o cosseno e o cosseno, até aqui eu entendi. Quando vinha para menos seno e cosseno eu já ficava com dúvida, não concordava e tal. E fui aprender mais para frente na faculdade, é isso que eu quero passar para vocês, né? O porquê de seno de θ e cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ e cosseno de θ, conforme mostra aqui na nossa forma em azul. Então, imagina o seguinte, esse ponto B, ele representa a rotação, então, da minha abscissa. Vou chamar ele de vetor U, ok? De vetor U. Lembrando que do ponto A ao ponto B eu represento o raio dessa circunferência. Como eu estou falando de uma circunferência unitária, aquela mesma circunferência que a gente usa no ensino médio para aprender trigonometria, então esse comprimento vai ser igual a 1. Eu tenho uma unidade de comprimento, ok? Esquecendo esses valores aqui embaixo, esse meu ponto B, ele vai ter da distância da origem aqui, na minha abscissa, ele vai ter então um comprimento que eu vou chamar ele de A. Comprimento A. E essa altura desse triângulo retângulo que eu estou montando aqui, eu vou chamar então de B. Ok? Então, esse ponto Bzão seria quem? Né? O vetor U. Quem que vai ser o meu vetor U? Vai ser A e B. Vou mostrar no próximo slide, está mais bonitinho. Ok? Então eu vou ter aqui aquele triângulo que eu falei para vocês, a mesma coisa, só que agora está mais bonitinho, o ângulo de 90 graus, então eu teria, de frente para esse ângulo de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa, ok? De frente para o ângulo θ eu tenho o cateto oposto, e ao lado eu tenho o cateto adjacente.
Lembrando que a minha posição do vetor U, que é esse vetor aqui de ρ igual a 1, no vetor U, vai ser A e B. Lembrando também que o seno desse tera seria cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1. Então, B sobre 1 seria B. O meu B vai ser o seno. Então, no lugar do meu B, eu já posso substituir por quem? Por seno. E o meu A, consecutivamente, o cosseno do tera vai ser o quê? Cateto adjacente, que é A, dividido pela hipotenusa, que é 1. Consecutivamente, eu posso localizar, então, o meu A como cosseno de tera. Então, se eu tenho lá o meu vetor U como A e B, substituo, meu vetor U vai ser cosseno de tera, seno de tera, que é justamente isso que eu chamei de vetor U aqui no primeiro slide do nosso PowerPoint. Ok? Vamos para o próximo tópico. Né? Então, da mesma forma que eu falei, eu rotacionei a minha abscissa tera grau, a minha ordenada também vai ser rotacionada tera grau. Lembrando que a altura vai ser a mesma, então aqui é a mesma posição, aqui a altura vai ser a mesma, então eu vou chamar essa altura de B, só que tem um porém. A distância aqui na minha abscissa vai ser a mesma distância que eu teria de B. Né? Aqui eu chamava de A positivo, porque eu estava à direita da origem, a origem aqui, ó, um ponto A. Como eu estou à esquerda, eu vou chamar então agora de A negativo, então a distância é A. Só que como está à esquerda da origem, eu vou colocar um sinalzinho de menos. Portanto, esse vetor aqui, que eu estou chamando de V, vetor V, né? Ele vai ser, na verdade, aqui o comprimento dele vai ser 1. Ele vai ser menos A, porque está à esquerda, e B, ok? Lembrando que, na hora de eu trabalhar aqui na trigonometria, eu estou trabalhando com comprimento, não existe comprimento negativo, ninguém pega uma trena e fala, olha, tem menos 5 metros, menos meio metro, não existe isso. Okay? Menos 30 centímetros, isso não existe na geometria. Então eu trabalho aqui, o seno dele, cateto oposto, é A sobre 1, ok? Vai ser o próprio A. Cosseno, cateto adjacente, que é meu B, sobre 1, ok? O triângulo, ele foi mudado aqui a posição dele, então agora esse ângulo está numa posição diferente, tá bom? Então, se é menos A e B, o A representa seno de tera, como ele é negativo, ele está à esquerda, eu chamei ele de menos seno de tera. E o B, consecutivamente, de cosseno de tera. Voltando lá à primeira fórmula, menos seno de tera, cosseno de tera. Ok? Bom, vamos para um exemplo agora, um exemplo prático. Vou rotacionar esse ponto 1 e 0, tá aqui no meu gráfico, 45 graus, ou seja, ele vai ser uma reta que vai passar por esses pontos aqui, ó, para ter 45 graus. A gente vai tirar a prova disso aqui, vai estar mais ou menos aqui, ok? Bom, qual é a conta que eu faço? Vou usar aquela fórmula de início, né, que o meu novo x e o meu novo y vai representar por x que multiplica cosseno de tera, seno de tera, mais y que multiplica menos seno de tera, cosseno de tera. Então, como o meu x e y é 1 e 0, substituo em todo x por 1, e todo y vai ser 0, ok? E daí o cosseno de tera, eu vou substituir 45 e 45 no lugar dos tera. Cosseno e seno de 45 incide o mesmo valor, que é a raiz de 2 sobre 2. Para quem fez ensino médio bom aí sabe, tem até uma musiquinha, né? 1, 2, 3 e tal. Então a raiz de 2 sobre 2, na calculadora daria aproximadamente 0,708. 0,708. Eu arredondei com 3 casas, mas a resposta final eu arredondei com 2, porque o computador na hora de fazer o gráfico só dava com 2 casas, ok? Então eu multiplico 1 por 0,708, multiplico 1 por 0,408, cheguei a 0,708, 0,708. Multiplico 0 por menos 0,708, por causa do seno, ser negativo, e por 0,0708, deu 0 e 0. 0,708 mais 0, 0,708. 0,708 mais 0, lembrando que é x mais x, y mais y, ok? Então eu somei esses valores, cheguei aqui, arredondando ele aqui para 2 casas, que o meu computador fazia só com 2 casas, deu 0,71, 0,71, que é justamente o que ele mostra aqui no gráfico, onde eu tinha um ponto 1 e 0, e eu rotacionei dentro aqui, ó, eu teria esses 90 graus, aqui, ó, tá vendo? Eu teria 90 graus. 2 eixos. Só que eu rotacionei ele 45 aqui
e rotacionei aqui 45. Olha, lembrando aqui, ó, passa por esses pontos que eu falei, tá vendo? Né? A intersecção desses quadradinhos. Né? Bom, segue meu e-mail, é o Wallace, com W2Ls, wallacejg@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer proposta aí de emprego, né? Lembrando que tem que ser só no período da tarde agora, se for durante esse ano, tá? E eu prometo publicar novos vídeos também. Tem mais 2 exemplos de transformação linear que eu já tinha prometido anteriormente, só que eu não estou tendo dificuldade em publicar por causa da internet. A resolução ficou um pouquinho mais alta do que eu imaginava, eu tenho que melhorar um pouquinho a edição desses vídeos, ok? Eu agradeço o tempo que passamos junto e espero tê-lo ajudado, ok? Desde já, grato.